Em aulas passadas, nós aprendemos a dar nomes aos compostos orgânicos de cadeia normal. E o que fazemos para dar nomes aos compostos de cadeia ramificada? Para isso, usamos os radicais orgânicos. O Cacá explica como se faz. Alô, pessoal, tudo bem? Nós já conhecemos a nomenclatura de química orgânica quando se trata de composto de cadeia normal. E hoje nós vamos ver como é que funciona a nomenclatura quando o composto apresenta ramificação, quando ele se apresenta com cadeia ramificada. Primeira coisa, precisamos estabelecer o que nós chamamos de radicais, conhecer aquilo que nós chamamos de radicais orgânicos. É esse exatamente o nosso assunto de hoje. Ora, os radicais orgânicos são um conjunto de estruturas que, tomadas dentro de uma fórmula estrutural, são pequenas partes da estrutura que, tomadas dentro de uma fórmula estrutural, permitem uma nomenclatura mais fácil. Existem vários tipos de radicais, radicais de cadeia aberta, radicais de cadeia fechada, cíclicos, portanto, existem radicais saturados, insaturados, monovalentes, etc. Porém, o importante em química orgânica é o conjunto dos radicais monovalentes. É por aí que nós vamos começar. É esse o nosso conjunto de radicais durante a nossa aula de hoje. Então vamos a eles. Primeiro quadro sobre radicais. Aí, você tem aqui os dois radicais mais simples e mais famosos de toda a química orgânica. Aqui o radical metil e depois o radical chamado etil. Note bem que esses dois radicais, eles derivam de dois hidrocarbonetos. O CH4 metano menos um hidrogênio é que me fornece o radical chamado metil. E depois o etano, CH3, que tirando um hidrogênio e ficando uma valência livre, me fornece o chamado radical etil. Então, metil, um carbono, derivado do metano, e depois o etil, dois carbonos derivados do etano. Veja que os dois radicais são monovalentes, porque apenas um hidrogênio foi retirado. Portanto, são radicais que têm uma valência livre. É bom que a gente saiba que os radicais monovalentes, eles não existem estavelmente, claro. Exatamente por apresentarem valências livres, eles não têm estabilidade enquanto sozinhos. Eles, na verdade, estarão ligados a outras estruturas, completando as suas valências. Mas, na hora de se fazer a nomenclatura, nós abstraímos essas ligações, nós isolamos esses radicais, de tal maneira que possamos tratá-los como trechos separados da estrutura geral. Vamos conhecer mais alguns radicais. Vamos a eles. Aí você tem agora dois novos radicais. O hidrocarboneto gerador desses dois radicais é o propano. Quando nós tiramos um hidrogênio da extremidade da cadeia, tanto faz esse carbono ou aquele, não é a mesma, claro, nós temos aí um radical chamado propil. Os radicais também podem ser chamados com a terminação A, propila, né? Propil ou propila. Então, nesse caso, do propano, tirando o hidrogênio da ponta, nós temos o radical propil. Se tirarmos o hidrogênio do carbono secundário, portanto do carbono intermediário na estrutura, nós vamos ter o radical chamado isopropil. Portanto, a diferença entre o propil e o isopropil é exatamente a posição da valência livre do radical. Valência livre na ponta é o radical propil. Valência livre no carbono central, no nosso caso, são 3, então no carbono do meio, é o chamado radical isopropil. Claro que são radicais parecidíssimos. E note bem que eles são ambos derivados do propano. Propano menos um hidrogênio da ponta é o propil. Propano menos o hidrogênio intermediário, do carbono intermediário, é então o radical isopropil. Você percebe, portanto, que do mesmo hidrocarboneto chamado propano, nós pudemos tirar dois radicais, um com a valência livre numa ponta e o outro com a valência livre no carbono central, no carbono secundário, no caso. É claro que o radical iso tem um outro significado em química orgânica, não significa que está no meio, nem coisa parecida. Mas você percebeu bem os dois radicais. É claro que os compostos que têm o radical propil e o radical isopropil apresentam propriedades bem semelhantes, bem parecidas, mas existe uma diferença, porque a mudança estrutural sempre traz como consequência uma mudança de propriedades. Portanto, é diferente ter um radical propil e ter um radical isopropil. Mais alguns radicais que a gente precisa conhecer em química orgânica. Vamos a eles, então. Agora, nós temos 4 radicais
que tem o nome de butil. Os dois primeiros derivam do butano. Olha lá, CH3, CH2, CH2, CH3 seria o butano. Tirei um hidrogênio da ponta, então do butano apareceu o radical chamado butil. Às vezes você vai encontrar isso também com o nome de N-butil. Não é preciso se preocupar com esse N, que é apenas um reforço, é uma ênfase para se deixar claro que se trata de cadeia normal. É o butil, deriva do butano com a valência livre na ponta. Ora, tirar o hidrogênio desse carbono ou tirar o hidrogênio daquele carbono dá exatamente na mesma, é o mesmo radical butil. No entanto, tirar o hidrogênio de um dos carbonos centrais da estrutura já muda. Em lugar de tirar de carbono primário, este ou aquele, eu vou tirar agora o hidrogênio de carbono secundário, que pode ser este ou este outro. Ambos são secundários. Ora, no momento em que eu tiro um dos hidrogênios desse carbono secundário, eu tenho um radical diferente, chamado sec-butil. Portanto, butil, 4 carbonos, valência livre em carbono primário. Sec-butil, 4 carbonos com a valência livre no carbono secundário. O prefixo sec quer dizer exatamente isso, que o ponto de ligação livre está exatamente no carbono secundário. Agora, aqui embaixo vão aparecer dois radicais. Eu vou direto para o de baixo. Olha lá, 3 carbonos na cadeia, mais uma ramificação e a valência livre no carbono terciário, um carbono ligado a 3 carbonos vizinhos. Nome desse radical, terc-butil ou T-butil, né, como se costuma hoje escrever, T-butil, é a abreviação de terc-butil. O carbono que tem a valência livre é um carbono terciário, portanto, é um radical onde a cadeia é ramificada. Se eu pegar o mesmo hidrocarboneto que deu origem ao terc-butil e tirar o hidrogênio não do carbono terciário, mas do carbono da ponta, portanto do carbono primário, eu vou ter o nome de isobutil. Esse hidrocarboneto CH3, CH, CH3 e CH3 era conhecido como isobutano, pode ser chamado de isobutano. Portanto, dele, tirando-se o hidrogênio da ponta, eu tenho o radical isobutil. Tirando-se o hidrogênio do carbono terciário, eu tenho o chamado radical terc-butil. Ora, esses são alguns dos radicais mais famosos da química orgânica. Há muitos outros. Mas eu gostaria de pegar alguns radicais de estrutura um pouquinho diferente dessas aí. Já fica avisado que nessa altura, se alguém disser pentil, ou hexil, ou heptil, ou octil, você pegará os 5, 6, 7, 8 carbonos e eliminará um dos hidrogênios do carbono da ponta, da extremidade da cadeia. E aí você constrói o radical. Mas vejamos alguns diferentes em estrutura do que nós já estivemos vendo. Agora, ainda em radicais monovalentes, aparecem alguns casos diferentes. Veja que o primeiro caso ali é o benzeno, aquela cadeia cíclica aromática do benzeno, em que nós tiramos um dos seus hidrogênios. Temos uma valência livre, portanto, neste benzeno. Esse radical, atenção, chama-se fenil. Fenil. O problema é que esses radicais têm os seus nomes, pelo menos antigamente, não decorrentes dos hidrocarbonetos, mas sim dos compostos hidroxilados. Então, o fenol, com o grupo OH aqui, deu origem a esse radical fenil. Cuidado para não chamá-lo de benzil. O benzil está aqui embaixo. É a estrutura do benzeno mais um grupo CH3, onde neste grupo CH3 nós tiramos um átomo de hidrogênio. Este é o radical chamado benzil. Cuidado que há muita confusão entre fenil e benzil. E depois nós temos ainda aqui um radical um pouquinho diferente, que é um radical insaturado, derivado do eteno ou etileno, que é o radical chamado etenil, também conhecido com o nome de vinil. É um radical insaturado, claro, e de cadeia aberta, claro. São alguns radicais a mais. E, pessoal, seria bom agora que a gente visse alguns exemplos de aplicação dessa nomenclatura, porque se eu já sei os radicais, se eu conheço os radicais, eu posso aplicar esses radicais em vários exemplos. Então agora nós vamos apresentar alguns exemplos de nomenclatura. Vamos a eles. Aí, você tem aqui os 3 primeiros exemplos de nomenclatura envolvendo radicais. Aí uma cadeia ramificada de 5 carbonos, onde o grupo CH3 está colocado no segundo carbono da estrutura. Estou contando a partir desse carbono, número 1,
Número 2, exatamente porque o radical CH3, a ramificação CH3, está mais próxima desta extremidade do que desta outra. Portanto, o nome desse composto, 2-metilpentano. 2-metilpentano. Significa que no carbono 2 eu tenho o grupo metil preso à cadeia do pentano. Olha o seu segundo exemplo. Você tem um radical CH3, outro radical CH3 e mais um terceiro radical CH3. São 3 radicais metil na estrutura, cadeia ramificada. Esta é a cadeia principal, de 5 carbonos, e como os radicais CH3 estão mais próximos à esquerda do que da direita, aliás, não mais próximos, em maior número, né? Você tem aqui os 2 radicais no carbono 2. Aqui no mesmo carbono 2, contando da direita, você também tem um radical. Prefere-se o uso dos menores números. Portanto, radical metil no carbono 2, radical metil no carbono 2 e radical metil no carbono 4. Nome completo desse composto, 2,2,4-trimetilpentano. Só de passagem, insistindo com vocês que a numeração inorgânica, ela indica posição, nunca quantidade. Nesse terceiro exemplo, você tem um conjunto formado por 6 carbonos com 2 ramificações. Uma metil no carbono 2 e uma etil no carbono de número 3. Portanto, o nome do composto, 2-metil, 3-etil-hexano. Vamos ao próximo exemplo. Nesse item D, nós temos um composto já insaturado, onde aparecem 2 radicais metil. Aqui eu não tenho dúvida. A minha numeração da cadeia começa obrigatoriamente à esquerda, por causa da dupla ligação. Tenho, portanto, 2 radicais metil, nos carbonos 2 e 4, e eu tenho uma insaturação no carbono de número 1. Nome completo desse composto, 2,4-dimetil-1-penteno. Esse 1 está indicando exatamente a posição da dupla ligação. Próximo exemplo, 2-metil-3-pentanol. Conjunto formado de 5 carbonos com 3-pentanol, portanto hidroxila é um álcool, no carbono de número 3. No carbono 2, o radical metil. Então, o resto, encher apenas hidrogênio, preencher com os hidrogênios. E nesse último exemplo nosso, o 1-dimetil-2-etil-ciclopropano. Fazemos primeiro a estrutura do ciclopropano, colocamos num dos carbonos 2 grupos metil, 1,1-dimetil, e num carbono vizinho, portanto número 2, o radical etil. E com isso está fechado o conjunto de exemplos nossos. Claro? Na próxima aula a gente ainda vai trabalhar um pouquinho em química orgânica. Até lá e obrigado por hoje.